Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 10. A Gênese Orgânica. O princípio vital. 16. Ao dizermos que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios que formam os minerais, estamos falando em sentido exclusivamente material, visto que estamos nos referindo apenas ao corpo. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte. Existe na matéria orgânica um princípio especial, invisível, e que ainda não pode ser definido. É o princípio vital. Esse princípio, que é ativo no ser enquanto ele está vivo, extingue-se depois da sua morte. Mas nem por isso ele deixa de dar para as substâncias orgânicas propriedades características que as distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos. Entretanto, jamais conseguiu reconstituir sequer uma simples folha morta. Isso é uma prova evidente de que existe nos seres orgânicos alguma coisa que não existe nos seres inorgânicos. 17. Será que o princípio vital é alguma coisa diferente das demais e que por isso tem existência própria? Ou será que ele faz parte do fluido cósmico universal, que é o único elemento gerador de todas as coisas? Ou ainda, será que ele é apenas um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico universal, pela qual esse fluido se torna o princípio da vida, assim como também se torna luz, fogo, calor e eletricidade? As questões se resolvem ao entender que o fluido cósmico universal é aquele que gera tudo, conforme comunicações dadas anteriormente no capítulo 6, Uranografia Geral. Mas, seja qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que seus efeitos são visíveis. Assim, podemos estar certos de que, na sua formação, os seres orgânicos assimilam o princípio vital que é necessário para que eles possam viver. Ou, se preferirem, podemos admitir que o princípio vital se desenvolve em cada indivíduo pelo efeito da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, em determinadas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. 18. A combinação do oxigênio, do hidrogênio, do azoto ou nitrogênio e do carbono, sem a presença do princípio vital, formaria apenas um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital, ao modificar a constituição molecular desse corpo, dá a ele propriedades especiais. Em vez de uma molécula mineral, temos uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pelo funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor é mantido pelo movimento de rotação de uma roda. Quando os órgãos deixam de funcionar com a chegada da morte, o princípio vital se extingue, assim como o calor também se extingue quando a roda deixa de girar. Entretanto, o efeito produzido pelo princípio vital sobre o estado molecular do corpo continua existindo mesmo depois da sua extinção, do mesmo modo que a carbonização da madeira persiste após a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem: o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, mas é incapaz de reconstituir esses corpos, porque a causa, que é o princípio vital, já não existe mais. Assim, não existindo mais a causa, a química não consegue reproduzir o efeito, ao passo que consegue reconstituir uma pedra. 19.
Vamos tomar como termo de comparação o calor produzido pelo movimento de uma roda, porque é um efeito comum, que todo mundo conhece e é mais fácil de ser compreendido. Entretanto, teria sido mais exato dizer que na combinação dos elementos para a formação dos corpos orgânicos, produzimos a eletricidade. Assim, os corpos orgânicos seriam verdadeiras pilhas elétricas que funcionariam enquanto os elementos dessas pilhas estivessem em condições de produzir eletricidade. Eis a imagem da vida. Quando as condições desaparecem, os elementos dessas pilhas deixam de funcionar. Eis a imagem da morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital seria apenas uma espécie particular de eletricidade que vamos denominar de eletricidade animal. Durante a vida, essa eletricidade animal se manifesta pela ação dos órgãos. Quando a ação dos órgãos deixa de atuar, a produção dessa eletricidade desaparece e sobrevém a morte. Observação: eletricidade animal. Atualmente, sabe-se que a eletricidade animal refere-se às células. O metabolismo celular, na troca iônica entre o sódio e o potássio, produz uma diferença de potencial elétrico, ou seja, produz eletricidade animalizada, visto que é realizada por um ser vivo, a célula. Com a morte da célula, cessa a produção de eletricidade resultante do metabolismo celular, do conjunto dos órgãos e do corpo físico como um todo. Guilom Ribeiro com adaptações.